Você que torceu contra, não adiantou. Agora torça o jogador se machucar, né? Bom, tá chegando daqui a pouco, 7h40, às 19h40, no Rio de Janeiro, o primeiro reforço do Vasco da Gama, Carlos Andrés Gomes, aí, contratação a peso de ouro que o Vasco da Gama está fazendo aí. Muitos diziam que não ia chegar ninguém, né? E o seguinte, a gente tem novos detalhes também, muita grana que o Vasco colocou na mesa para trazer o bravo Carlos Cuesta, números idênticos os quais a 777 Partners pagou aí pelo João Vitor, que seria a maior compra aí da história do Vasco da Gama. Isso mesmo. Vou botar aqui para vocês na tela daqui a pouquinho. Vamos falar aí sobre outras negociações que estão em curso aí também, encaminhadas. O Vasco da Gama aumentou a proposta por Zapelli, chega a um acordo verbal com Jonathan e Koné. Vamos falar de Onaná, tem muito assunto relevante para a gente poder falar, e principalmente do zagueiro do lado esquerdo, que o Vasco também tenta a contratação. Vamos falar aqui também da situação de saída de jogadores do Vasco da Gama e, claro, vamos abordar o assunto inerente ao Campeonato Brasileiro, porque o Fernando Diniz hoje fez um esboço do time que vai enfrentar o Santos de Neymar no próximo domingo. Perfeito? Peço a você que não é inscrito no nosso canal para você se inscrever e venha fazer parte da nossa família. Bom, pessoal, o seguinte, o Vasco hoje treinou parte da manhã no CT Moacir Barbosa. O nosso treinador, com a saída do João Vitor, certo, abriu uma lacuna no setor defensivo. E no treinamento de ontem, o nosso Fernando Diniz tentou escalar a zaga de duas formas. O Lucas Freitas, titularíssimo, mas o nosso bravo Maurício Lemos disputa a vaga com o improvisado Hugo Moura, tá? Hoje, o Maurício Lemos treinou como titular do Vasco da Gama, fazendo a zaga com o Lucas Freitas, tá? Vamos ver se o Fernando Diniz vai manter essa situação da dupla de zaga ali com o Lucas Freitas e também com o Maurício Lemos. E ele testou o Ryan lá no ataque. Perfeito? O Ryan jogando lá no ataque. O Ryan jogando de 9 lá no ataque. Bom, tem mais dois treinamentos, o de sexta e o de sábado, para ele definir a equipe. Bom, a gente foi mais profundo nessa situação do Ryan. E conforme a gente falou no vídeo da parte da manhã, tá? O Vasco da Gama, ele tem a prioridade de arquitetar um novo contrato com o Ryan antes de vender. O Vasco quer estender o contrato do Ryan até dezembro de 2027 para conceder um novo contrato ao atleta para jogar essa multa rescisória para cima. Perfeito? Agora, a informação que chegou para a gente, tá? Com relação à situação do Al Hilal, é que a notícia não tem procedência. Graças a Deus, né? Mas se chegar uma proposta aí na casa de 25 a 30 milhões, o Vasco vai vender. É a informação que a gente tem aí no momento com relação a isso, tá? João Vitor viajando aí na parte da noite, o futebol russo, né, para a capital Moscou,
E se o João Vitor embarca para Moscou, tem jogador chegando daqui a pouquinho, jogador de seleção colombiana, Carlos Anglés Gomes. Laureano sempre faz confusão, Sanches com Gomes, mas é Gomes aí, está chegando no Gigante da Colina por empréstimo, e caso venha bater meta, o Vasco da Gama fazendo a aquisição do jogador. Conforme a gente também antecipou na nossa live de ontem, se você acompanhou, sabe que é verdade, o Vasco antecipou a chegada dele. Chegada que estava prevista para sexta-feira, o Vasco antecipou a chegada dele para hoje. Né? E a gente vai acompanhar todo mundo lá no BTB Esporte daqui a pouquinho, tá? Geral ligado lá no BTB Esporte. A situação é a seguinte aqui. Vamos passar para vocês situação envolvendo outros atletas com responsabilidade. Vamos falar aqui sobre a situação do Carlos, o zagueiro, né? Bom zagueiro aí, o Carlos Cuesta, lá do Galatasaray. Pessoal, a informação é a seguinte: o Vasco da Gama está pagando 6 milhões de euros, e caso o Vasco da Gama venha fazer o jogador bater meta, o jogador vai receber mais 2 milhões de euros. É o mesmo molde do João Vitor aí. Só que, segundo a imprensa turca, o Vasco está pagando aí esse valor todo por 60% dos direitos econômicos do zagueiro, tá? Então, é uma informação do futebol turco, a própria televisão turca hoje, o canal HT Sport, trouxe essa informação que a gente vai colocar aqui na tela. Então, o negócio está fechado, sim, e o Vasco aguarda o atleta no Rio de Janeiro, tá? Então, tá aqui, ó, jornalista turco fala da proposta do Vasco, tá? Então, está aqui, ó, foi dito por esse jornalista, certo? Kagatay Selik, né? No canal AKT Sport. E segundo ele, o acordo foi o seguinte: 6 milhões de euros, tá? Por 60% dos direitos econômicos aí do zagueiro, tá? E o Vasco pagaria mais 2 milhões em caso de meta alcançada pelo jogador, tá? Então, a maior contratação aí da história do Vasco da Gama, sendo esse os valores aí. A gente continua para poder falar da situação do Iconê, tá? O Iconê teria aceitado a proposta do Vasco da Gama, informação que chegou agora por volta das 5 horas da tarde. A gente está aguardando o Vasco da Gama confirmar essa situação aí, tá? Mas a título de conhecimento, o Iconê gostou da proposta aí de empréstimo. Há dias a gente já tinha comentado com vocês que a Fiorentina já tinha dado o aval para o jogador se transferir para o Vasco por empréstimo, tá? Vamos passar aqui a situação do jogador Zapelli. O Vasco aumentou a oferta pelo Zapelli. O Vasco ofereceu ali 5 milhões de euros para o Zapelli, tá? Por 70% dos direitos econômicos dele via Atlético Paranaense, tá? E outra coisa, o Atlético Paranaense não se interessou por nenhum jogador que o Vasco colocou aí à disposição. Então está em fase de negociação aí com o Zapelli. Assim como a situação do jogador Jean Onaná, tá? A situação, esse aí está muito adiantado, não teria feito essa proposta, mas o Vasco está fazendo essa contratação por empréstimo, que pega a gente de surpresa, né? Porque a gente imaginou que o Vasco fosse trazer jogador para o lado
esquerdo da zaga, né? E também para o ataque, o Vasco também investindo em volante e também em meia. E para finalizar, tá? O Vasco também avançou nas negociações aí do Léo Duarte, tá? É o zagueiro que o Vasco quer para fazer a dupla com Carlos Cuesta, perfeito? Houve um avanço aí muito grande. A gente na live das 21h30, a gente vai colocar tudo aqui na tela para vocês, as fontes, tudo bonitinho, tá? Agora vai chegar aí mais 3 a 4 reforços. Independentemente desses reforços aí, a situação do Vasco continua muito, mas muito difícil aí no Campeonato Brasileiro. Mas há um consenso da diretoria que com esse reforço o Vasco vai fazer uma Copa do Brasil digna. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!